Livre-se das preocupações é a nossa palavra hoje. Livre-se das preocupações. E é uma verdade na nossa vida que nós precisamos ter visão quanto ao futuro, nós precisamos administrar a nossa vida, nós precisamos empreender. Porém, a palavra de Deus contraria a preocupação. Tanto que uma das ênfases da oração do Pai Nosso é a seguinte: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Lembre-se de que essa oração só pede o pão de hoje, não reclama que houve um pão duro para comer ontem, e também não reclama se vai ter pão amanhã. Não reclama se há trigo suficiente para fazer pão. E também não diz, será que eu terei emprego para comprar o meu pão amanhã? Não. Essa oração diz que nós precisamos pedir o pão de cada dia, porque o pão de hoje é o único pão que nós podemos comer hoje. Os minutos que você tem vivido hoje são os únicos minutos que você vai viver hoje. Amanhã é outro dia. A preocupação excessiva é uma crise de ansiedade, é como se fosse uma chuva de meteoros. E se você estiver fazendo uma dieta, você quer emagrecer, você fala assim, e se eu não perder 10 quilos em 40 dias? Você fica preocupado, daí você vai querer comer absurdamente, porque você está preocupado. Aquilo toma conta da sua mente. E se o meu filho tiver dente torto, como que vai ser? E se eu não tiver o dinheiro para colocar o aparelho no dente do meu filho? E se, quando ele crescer, ele não conseguir um bom emprego porque o dente dele é torto? E se ninguém quiser casar com ele, como que vai ser? E se ele não conseguir um emprego por causa do dente torto? E se um dia ele virar um morador de rua e ficar carregando uma placa em praça pública dizendo, meus pais não puderam comprar um aparelho para os meus dentes? O que eu vou fazer da minha vida? Se isso acontecer, que angústia, que sofrimento que eu vou ter se o meu filho chegar numa situação dessa? Tem muito tempo pela frente. Eu preciso viver o dia de hoje. E muitos de nós vivemos nessa angústia. E o fato é que a diversidade, ela é uma verdade, a diversidade está espreita, a diversidade está lá fora, e é só uma questão de tempo que a diversidade vai chegar sim nas nossas vidas. Nós sabemos que vai chegar, mas nós precisamos tomar cuidado quando nós nos preocupamos excessivamente com as coisas que nem podem acontecer. Pode ser que nem aconteça e nós já estamos preocupados. Cuidado, porque a preocupação excessiva ela vai tirar o nosso fôlego, vai tirar o nosso sono, a nossa energia, o nosso bem-estar. O salmista escreveu no Salmo 37:8, deixe de lado essa raiva, abandone essa ira, não perca a cabeça, isso só traz prejuízo. Só vai te trazer prejuízo, cuidado. Você sabe que os transtornos de ansiedade, hoje, eles enquadram em um dos principais problemas de saúde mental. Tantas pessoas se preocupando com o que pode acontecer no futuro. E se? Sabe por quê? Se tornou tão generalizado isso? Porque as pessoas estão alimentando cada vez mais a sua ansiedade, preocupação quanto ao dia da manhã e esquecendo que nós precisamos viver o dia de hoje. Esse transtorno só tem perdido por pessoas que abusam de álcool e drogas, para você saber a seriedade do que é o excesso de preocupação. Então eu preciso te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã, que você não precisa carregar esse fardo tão pesado, porque você tem Deus como teu ajudador. Porque Deus está ao seu lado e você precisa redefinir o modo com que você encara os seus medos do futuro, as suas angústias. Você precisa ter uma nova visão, porque não é a vontade de Deus que você leve uma vida constante de ansiedade, de temor, de preocupação e de apreensão. Deus não espera isso para a sua vida. Deus não espera. Na minha infância, eu tinha um quadro no meu quarto e ficava bem na direção da minha cama. E esse quadro, todas as noites eu tinha que ler até eu pegar no sono.
Era um quadro que tinha uma menina ajoelhada orando. E neste quadro tinha o primeiro texto bíblico que eu decorei. E é exatamente o texto que fala sobre esse excesso de preocupação, que eu quero compartilhar com vocês hoje. Filipenses 4, 4-8 diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Que texto necessário ser compreensível nas nossas mentes, porque a ansiedade ela vai roubar anos da nossa vida. E a ansiedade ela é inútil, porque ela nos entristece, ela nos adoece, tanto física como mentalmente, e ela também nos envelhece. Mas ela não afeta só a nossa vida. A ansiedade, a preocupação afeta todos que estão à nossa volta. Porque quando nós estamos nervosos, os filhos ficam agitados, o nosso cônjuge fica agitado, as pessoas que estão ao nosso redor, que moram na mesma casa que nós, ficam mal, porque essa ansiedade, essa preocupação vai transferir para outra pessoa. E essa ansiedade também não agrada a Deus. Não agrada porque o ansioso é aquela pessoa que diz: eu não acredito que Deus pode cuidar da minha vida. Daí você pode pensar, mas eu não digo isso, Deus pode cuidar da minha vida. Mas quando nós nos entregamos demais à preocupação, é exatamente isso que nós estamos fazendo, colocando em dúvida que Deus é capaz de cuidar de nós. Deus é capaz de cuidar até dos lírios do campo, quanto mais de mim e de você. Deus está no controle. A preocupação é o pecado mais inútil. O mais esgotante, o mais bobo. E nós precisamos nos conscientizar disso. E o esquema, segundo o texto que nós lemos, é um esquema muito simples, porque nós precisamos juntar a súplica, a oração, com um agradecimento, com o coração grato. Nós precisamos apresentar todas as nossas preocupações diante de Deus, para que Ele tenha conhecimento do que está nos deixando inquietos. E o resultado não vai demorar. A palavra de Deus tem a resposta que diz que a paz de Deus, aquela que ninguém consegue entender, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender, ou que transcende toda compreensão humana, essa paz vai ocupar o lugar da ansiedade. Então, quando nós suplicamos, quando nós agradecemos, a paz do Senhor vai inundar o nosso coração. Por isso, em primeiro lugar, para você se livrar das preocupações, precisa celebrar a bondade de Deus. O Salmo 34:8 diz: provem e vejam que o Senhor é bom. Como é feliz aquele que nele se refugia. Deus é bom. Nós provamos do Senhor e vemos que Ele é bom. Nosso Deus é um Deus bom, um Deus de coração aberto, um Deus que ama, que perdoa, que abençoa. E quando nós experimentamos a sua bondade, nós temos motivos para celebrar. Nós temos motivo para nos alegrar. Nós temos motivos para dizer: nossa, como eu sou uma pessoa feliz e realizada. Porque nós entendemos a bondade do Senhor. Normalmente, quando a gente vai experimentar alguma comida, a gente dá uma olhadinha, se agrada, e a gente prova um pouquinho. E se aquilo ali for agradável, a gente pega mais um pouquinho. Só que se aquilo não tem o gosto tão agradável, se é azedo, se é amargo, a gente vai dispensar. A gente não quer. Só que com Deus, a palavra já deixa claro que Deus é bom. Deus é bom. Prove de Deus. Deus é bom.
E você conhecendo a bondade de Deus, você terá motivos para celebrar. A orientação de Paulo em Filipenses 4:4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Essa é a prescrição de Paulo para nós. Ele usa aqui o modo imperativo, alegrai-vos. Ele usa esse termo porque ele quer deixar que seus leitores continuem ouvindo. Alegrai-vos, alegrai-vos, alegrai-vos. E ele ainda coloca, outra vez vos digo, porque isso aí não tem data de expiração, não vai acabar. Você precisa se alegrar sempre. Alegrai-vos, alegrai-vos. Essa orientação de Paulo parece ser impossível de viver. Porque nós imaginamos, como pode alguém sempre estar feliz? Como pode alguém sempre estar alegre? Não é isso que vem à nossa mente? Porque nós imaginamos que a alegria é uma pessoa ficar sorrindo o tempo todo. Nós imaginamos que a alegria é um sentimento, e a alegria não é um sentimento. Alegria, segundo Paulo, é uma decisão, uma confiança bem arraigada de que Deus existe, de que Ele está no controle de tudo, que Ele é bom. Isso é alegria. Você quer viver em constante alegria, como Paulo diz? Entenda, celebre a bondade de Deus, saiba que Ele é bom e que Ele existe e que Ele está no controle da sua vida. Paulo se apegou a essa convicção. Nero podia espumar de raiva contra ele. Nero podia querer matar Paulo. Nero podia perseguir, mas ele não se deixava abater, porque ele estava alegre, porque ele celebrava a bondade de Deus. Os pregadores gnósticos da época, os opositores, eles podiam se autopromover, tentando acabar com todo o trabalho, com tudo que Paulo plantou, com todas as viagens missionárias de Paulo. Porém, isso não abalou a fé dele, porque ele sabia o Deus a quem ele servia. As tempestades podiam vir, mas a barraca de Paulo não ia desabar, porque foi feita pela fé. E é isso, meu irmão, minha irmã. Nós precisamos avaliar o nosso sistema de crenças, assim como Paulo fez. Avalie seu sistema de crenças. Se o seu sistema de crenças for forte, você vai permanecer em pé. Agora, se o seu sistema de crenças for fraco, a tempestade vai prevalecer na sua vida. A mente não pode estar cheia de Deus e de medo ao mesmo tempo. Então, cuide. A fé sempre vai preceder o comportamento. A forma com que nós agimos é resultado da fé que nós estamos nutrindo. As palavras que nós falamos é resultado da forma com que nós alimentamos nosso coração. Por isso é necessário você fortalecer a sua convicção, o seu sistema de crenças. Por isso é necessário você entender que Deus está por trás da sua vida e de que Ele de fato está no controle da sua vida e de que Ele é bom. Ele é bom. Por isso Paulo aborda sempre convicções ao invés de abordar ações. Paulo não diz, por que você fez isso? Ele vai no coração do problema. O coração do problema é a minha convicção. Se eu estou contrariando, se eu estou deixando de crer, é porque, em ação, é porque isso começou primeiro no meu coração. É o meu sistema de crenças que precisa estar bem estruturado. Então, as pessoas estressadas, elas são obcecadas por ter o controle de tudo, por dominar tudo, e elas fracassam. Por quê? A Bíblia tem uma ideia melhor. E a Bíblia melhor é deixar que quem tem o controle total das nossas vidas seja Deus. Em vez de buscar o controle total, renuncie este controle. Ou seja, você não pode dirigir o mundo, mas pode confiar que Deus o fará. Você não pode controlar a sua casa. Você não pode controlar as pessoas que vivem com você. Você não pode controlar tudo. Mas Deus pode.
Então, confie que Deus está no controle das coisas, de tudo que importa para você. Firme a sua alma, a sua vida na soberania de Deus, que Ele reina supremo sobre todo o universo. E na sua vida também. Da sua vida também. E então, em vez de olhar os problemas que acontecem com você, as dificuldades que podem surgir amanhã ou não, e reclamar, e murmurar, e ficar preocupado, e entrelaçar a mão, segurar a mão de quem você ama e falar assim, e agora o que vai ser o nosso futuro? Em vez de fazer isso, veja esses problemas do mundo e dobre seus joelhos. Dobre seus joelhos. Diante de qualquer uma dessas dificuldades que você tem visto, a orientação bíblica é: dobre os seus joelhos e ore. Dobre seus joelhos e coloque todo este controle nas mãos de quem de fato tem o controle de tudo. Que não sou eu, não é você, é Deus. Então coloque tudo nas mãos de Deus. Romanos 5,6 diz que quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ou seja, nós entendemos aqui que para ter a certeza e a compreensão, nós podemos ter a certeza e a compreensão do amor de Deus por nós. Deus nos ama. Então, talvez hoje você, assim como diz, está se sentindo fraco. Talvez você esteja sem forças para continuar vivendo. Talvez você esteja sem expectativa para prosseguir na sua vida. Talvez o pânico esteja tomando conta dos seus dias. Mas eu preciso te lembrar que existe um Deus que se importa com você. Eu preciso te lembrar que Deus é bom. E eu preciso te lembrar que Deus tem uma vida de celebração para você. Uma vida que não inclui esse temor e essa preocupação, mas uma vida da paz que excede toda a compreensão humana. Toda a compreensão humana. E nessa hora eu clamo a Deus para que você prove, para que você experimente da bondade dEle e tenha seus olhos abertos para ver claramente a realidade da sua vida, sem essas fantasias que muitas vezes você tem criado na sua mente, de que o seu futuro não vai dar certo. Eu oro a Deus para que Deus esteja trabalhando na sua mente de uma forma que você enxergue a realidade como ela é. Que Deus tire toda a cegueira, tudo aquilo que tem te impedido de enxergar a realidade e passe a enxergar a vida com as lentes de Deus. Eu oro para que essa verdade entre na sua alma e que você tenha esse entendimento do amor de Deus por você. Deus é bom. E a nossa primeira reação diante dos problemas precisa ser celebrar essa bondade de Deus, celebrar que Deus se importa conosco, celebrar que Deus está no controle das nossas vidas. Por isso, ao invés de nos preocupar excessivamente, a nossa primeira reação precisa ser dobrar os nossos joelhos diante da presença de Deus Altíssimo, no nome de Jesus. E em segundo lugar, por isso, para livrar-se das preocupações, você precisa pedir ajuda a Deus. Você precisa pedir ajuda a Deus. E é incrível que quando isso acontece, quando nós pedimos ajuda a Deus, nós pensamos assim: o que nós podemos ter se nós pedirmos a Deus? O que nós poderemos fazer se nós pedirmos a Deus? Nós pedimos: ó Deus, me dá um carro, uma casa, ó Deus, me dá o que eu quero, o que meu coração tanto deseja. O Senhor sabe da minha dificuldade. Nós queremos ter. Ou nós queremos: ó Deus, eu quero ser um doutor. Ó Deus, eu quero um milagre na minha vida. Porém, quando nós apresentamos os nossos pedidos a Deus, embora Deus responda também as nossas orações quanto aos nossos pedidos materiais, quando os nossos pedidos intelectuais, emocionais, Deus trabalha para que nós possamos ser e nos tornar. Então Deus, Ele vai trabalhando de uma forma que Ele vai nos deixando cada vez pessoas mais fortes, cada vez mais com a visão limpa para enxergar o dia a dia, pessoas que são capazes de se relacionar melhor dentro de suas casas, se relacionar melhor com as pessoas que amam nas escolas, no trabalho, porque Deus transforma o nosso coração. Deus transforma
nosso jeito. Deus transforma a raiz do problema, porque quando nós começamos a trabalhar a nossa convicção, quando nós trabalhamos o que de fato nós precisamos trabalhar na nossa vida, quando nós reavaliamos esse sistema de crenças e fortalecemos, nos tornamos pessoas fortes, Deus trabalha para que nós possamos nos tornar melhores. Deus age para que nós possamos melhorar. E a nossa intenção na oração é deixar então o mundo de ansiedade, é deixar o mundo de preocupação, sair do mundo centrado no ego, para entrar no mundo centrado em Deus. Quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus, nós saímos deste mundo do eu quero, eu posso, eu preciso, eu necessito, para entender quem Deus é. E de que Ele é o Deus que cuida de nós, de que Ele sabe o que é melhor para as nossas vidas. Veja, o trabalhar de Deus em nossas vidas, através dos nossos pedidos a Deus, está em Filipenses 4, 5 a 6, que diz assim: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça. Eu pesquisei essa palavra moderação, e eu tive uma surpresa com ela, porque toda a vida eu pensei, nossa, uma pessoa moderada é uma pessoa equilibrada, é uma pessoa calma. Era o que eu imaginava dessa palavra. Mas a raiz dessa palavra quer dizer que nós somos inteiramente justos, inteiramente corretos, que nós saímos do caminho do que é errado para ser verdadeiros e justos. Isso é ser moderado. Não é uma questão de você ser calmo, de levar apenas uma vida obediente, mas é sim de levar uma vida branda, uma vida constante. Essa palavra requer uma ação real. Você precisa agir. Você precisa agir quanto a isso. É ter certeza de que a sua vida está para a justiça, que a sua vida está para o que é certo. Ou seja, quando nós estamos vivendo uma vida para o que é certo, nós já eliminamos 90% das nossas preocupações. Porque se nós estamos agindo corretamente, já não há tanta coisa mais para a gente se preocupar. Porque mais cedo ou mais tarde a verdade vem. Por isso, desenvolva a moderação. Desenvolva o senso de viver uma vida justa. Uma vida que age com uma postura correta. Quem vive e faz o que é certo não tem medo de surpresa. Sabe quando que a gente tem medo de ser pego de surpresa? Quando a gente está fazendo coisa errada. É como se você estivesse no teu trabalho, fazendo algo que você não deve fazer no horário do seu expediente. E, de repente, seu chefe abre a porta. Eu imagino que seu chefe vai ver no seu semblante, o olho arregalado, e já vai saber, tem coisa errada aí. Por quê? Por quê? Não está agindo corretamente. Mas quando nós agimos moderadamente, os homens podem ver, as pessoas à volta podem ver que nós estamos fazendo o que é certo, o que é justo. E como é que a gente vai desenterrar essa moderação de dentro de nós? Como que eu vou conseguir ser essa pessoa justa? Como que eu vou poder ter essa vida branda? O texto nos diz assim: perto está o Senhor. Perto está o Senhor. Ou seja, você não está sozinho. Você pode se sentir sozinho, você pode pensar que está sozinho, mas não há nenhum momento sequer que você esteja sozinho e que você esteja enfrentando os problemas da sua vida sozinho, sem ajuda, porque Deus está perto. Deus está com você. Não se entregue à mentira de pensar que Deus te abandonou. Cuidado com aquela frase que, às vezes, eu sei que passa na tua mente. Você deve pensar assim: ah, Deus me abandonou. Queria tanto estar vivendo isso neste momento e não estou podendo viver. As pessoas com a minha idade já fizeram tantas outras coisas e eu não. Eu poderia hoje ser bem mais bem-sucedido. O meu amigo conseguiu e eu não.
Cuidado. E daí você pensa, Deus está com ele, Deus me abandonou. Cada um tem a sua história. Perto está o Senhor de você. Deus está com você. Uma coisa é você enfrentar os desafios da vida sozinho. Uma coisa é você viver desta forma e descobrir que a vida é uma solidão. E você ficar desesperado. Se você tentar vencer os seus desafios sozinho, qualquer que seja, desde os mínimos, desde os mais pequenos até os maiores, se você tentar fazer isso sozinho, você vai experimentar a solidão. Porém, você não precisa viver o isolamento, porque o isolamento ele vai gerar preocupação na sua vida. Em vez disso, escolha ser a pessoa que agarra a presença de Deus. Agarre a presença de Deus para viver cada dia da sua vida. Antes de você se lançar de cabeça no medo, antes de você se lançar de cabeça na angústia, na preocupação, olhe para cima com fé, se agarre em Deus. Sabe por quê? A paz vem quando as pessoas oram. A paz vem quando você coloca toda a sua vida nas mãos do Senhor. A paz vai vir. Ore especificamente. Sabe por que importa você orar especificamente? Eu posso te dar algumas razões para isso. Orar especificamente é você falar os detalhes sobre o que você está passando. Deus, eu estou preocupado com isso. Eu estou preocupado detalhadamente, Deus. Eu estou preocupado porque eu não sei como vai ser o meu dia de amanhã. Eu não sei se eu vou estar empregado amanhã. Hoje aconteceu uma dificuldade no trabalho e eu não sei como resolver. Eu não sei o que falar naquela reunião. Eu não sei como me defender. Você pode especificamente contar detalhes do que você está vivendo. Oh Deus, eu estou com uma dificuldade no meu casamento. Oh Deus, como que eu vou resolver esse conflito? Eu não tenho habilidade para isso. Me orienta. O conflito está sendo assim, assim, assim. Como que eu faço para resolver? Ore especificamente. Quando você ora de forma específica, você está levando com seriedade o seu relacionamento com Deus. Você está dizendo para Deus, Deus, eu confio no Senhor, por isso eu estou falando aqui detalhadamente o que está passando no meu coração, o que está inquietando a minha alma. A oração específica é uma oportunidade que nós temos de ver Deus agir. E Deus começa a agir e nós começamos a ver a resposta. Porque quando nós vamos, então, de fato, estar naquela reunião, que nós não sabemos como lidar e como resolver e o que falar, nós começamos a ver Deus agir, porque Deus vai dar a palavra certa para você falar. Deus é o Deus que vai te ensinar a solucionar o problema no seu casamento. E a oração é específica também é uma maravilha para nós, porque ela vai produzir um fardo mais leve. E eu te digo, se o fardo está pesado, esse fardo não é teu. Não é teu. Confie este fardo nas mãos de Jesus, que Ele vai fazer do seu fardo um fardo mais leve. Então lance a sua vida na direção de Cristo. Faça isso de modo específico. Lance toda e qualquer dificuldade, toda e qualquer ansiedade que você tem enfrentado nas mãos de Deus. De modo específico. Na mesma hora. Não deixa para depois. Dobra os joelhos, baixa a cabeça, onde você estiver, ora, especificamente falando do que está acontecendo com você. Leve suas preocupações, então, diante de Deus e agradeça. O texto diz em Filipenses 4:6, com ações de graça, com alegria, com agradecimento, porque quando nós confiamos o controle de nossas vidas nas mãos de Deus, Ele vai guardar as nossas mentes, e é isso que diz no versículo 7. Guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Então, quando nós falamos especificamente para Deus, quando nós oramos acerca das coisas que nós estamos precisando, Ele vai guardar
e vai mudar a nossa forma de pensar. E à medida que nós vamos orando, Deus vai construindo em nós, ao nosso redor, uma fortaleza que nos protege. É como aquele antigo hino que diz: castelo forte é o nosso Deus. Castelo forte é o nosso Deus. Espada, bom escudo, com o seu poder defende os seus em todo transe agudo. É isso que Deus vai fazer com a tua vida, no momento que você colocar toda a sua preocupação diante dele. Ele vai te proteger como num castelo forte. E quando a gente pede a ajuda de Deus, Ele guarda as nossas mentes. Por isso nós precisamos refletir sobre o nosso terceiro ponto, que diz que para livrar-se das preocupações, você precisa meditar em coisas boas. Você precisa meditar. Segundo um estudo feito pelo Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein, a nossa mente não pode ficar trabalhando no automático. Não sei se vocês já assistiram aquele filme chamado Clique. É um filme muito interessante, porque um homem recebe um controle remoto para ele não ter que sofrer toda vez que vier uma situação difícil. Se ele tem uma briga com a esposa, ele aperta o botão para acelerar, para ir adiante. Se ele tem uma dificuldade no trabalho, ele aperta adiante. E daí um dia ele está lá, rico, milionário, sem a esposa, sem a família, sem ninguém, perdeu de conviver com os filhos, porque ele pulou todas as batalhas que ele teve na vida. Ele conseguiu o sucesso, mas ele pulou tudo aquilo que era necessário ele passar e ele enfrentar. Então, nós não podemos viver no automático. Nós não podemos, porque quando a gente não experimenta as nossas frustrações, as nossas decepções diárias, quando a gente não enfrenta, o que acontece? A gente perde a capacidade de experimentar o que está acontecendo ao nosso redor. Nós vamos nos tornando pessoas mecânicas, e isso vai causar uma doença em nós. Nós deixamos de valorizar os nossos relacionamentos, de fazer escolhas sábias, porque nós não conseguimos mais lidar com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor, porque nós vivemos no automático. No automático. Quando nós somos distraídos ou com pensamento acelerado, o que é comum? A gente falar por impulso, a gente agir por impulso. Não é assim que acontece grande parte das brigas que a gente se envolve? É porque a gente age no impulso. Às vezes o dia está ótimo. Por um deslize, há um desentendimento e aquilo acaba com a sua vida. Assim, nossa, hoje o dia estava tão bom para ser perfeito. Eu acordei tão feliz. De repente, veio essa situação, eu não soube lidar, me irritei, briguei, falei o que não devia. Não é assim que grande parte dos relacionamentos acabam? São pequenas coisas, dia após dia, que não são tratadas porque são lidadas no automático. Até que chega um dia que uma toalha molhada em cima da cama se torna o estupim de uma grande briga. Porque nós não podemos viver no automático. Nós precisamos aprender a lidar com as nossas sensações, com as nossas frustrações. Nós precisamos resolver os nossos problemas. Nós precisamos. Para isso, nós precisamos meditar em coisas boas. É importante que cuide da mente. Você precisa cuidar da mente. Cuidar para que as nossas reações não sejam por impulso, porque nós precisamos, sim, ser os protagonistas da nossa vida. E não deixar que o impulso, o nervosismo, a preocupação seja o direcionador do nosso dia a dia. Paulo orienta da seguinte forma, em Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. A raiz aqui dessa palavra pensamento é lógica.
O que Paulo quer dizer que nós enfrentamos melhor a ansiedade quando nós temos um pensamento lógico, lúcido, claro da situação. A nossa arma mais valiosa é a nossa mente, para lutar, para vencer as nossas preocupações, para nos livrar das preocupações e nós cuidarmos da nossa mente. Por isso nós precisamos meditar em coisas boas. E para proteger a mente, você precisa definir como principal objetivo da sua vida se apegar a Cristo. Sabe por quê? Cristo é verdadeiro, nobre, justo, puro, correto, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor. Cristo, Jesus Cristo, é aquele que pode preencher a nossa mente e nos livrar da preocupação. Esse é o convite da videira. Esse é o convite que nós vemos na mensagem de Jesus, relatando o papel dele como videira. Apegue-se a Cristo, permaneça nele. E para isso, para entender melhor essa verdade, eu quero que você leia comigo João 15, 4 a 10, que diz assim: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque em mim, sem mim, nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que vos dê muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Essa é uma alegoria de Jesus. Jesus usava alegorias para explicar verdades profundas. Certa vez ele disse que ele era o pão da vida. Ele já disse que ele era o pastor de ovelhas. Ele disse que ele era a porta. Aqui ele está dizendo que ele é a videira. A videira é responsável na condução de tudo que o galho, que os ramos precisam. Os ramos frutificam porque eles estão ligados à videira. Deus é o guardião das videiras. Ele vive e ama obter o melhor das suas videiras. Ele mima, ele poda, ele abençoa, ele corta. Jesus é a videira. Jesus é a videira. E Jesus conduz os nutrientes que nós precisamos. Jesus nos mantém saudáveis. Jesus é bom. Ele é o condutor de todos os nutrientes que nós precisamos para viver. De forma saudável, de forma equilibrada, de forma moderada. Jesus é. Então é necessário meditar nessas coisas. Meditar em Jesus. Voltar a mente a Jesus. Porque quando Ele for todo o estímulo da nossa vida interior, nós vamos produzir os frutos de sermos igual a Ele. Nós teremos frutos diferentes porque o nosso fruto é resultado de um relacionamento com Jesus. E nós começaremos a dar bons frutos. E esse é um plano perfeito de Deus. Como a videira ela vai estimulando o galho, dá fruto, Jesus nos estimula a ser como Ele é. Quando nós meditamos em Jesus, quando nós oramos a Jesus, quando nós buscamos as nossas forças em Jesus, Ele nos livra das preocupações e nos ensina a viver cada dia das nossas vidas, conforme, segundo a Tua vontade. Viver a vida com Jesus diariamente
diz respeito a você responder ao estímulo de Jesus, ao que Jesus que está te chamando, e Ele vai fortalecer as emoções, Ele vai fortalecer a mente, e Ele vai fazer da sua vida uma vida inabalável. As tempestades virão, mas eu oro neste momento para que, se a tempestade vier contra a tua vida, a sua convicção de fé esteja tão forte que nada venha te abalar, que nada venha te enfraquecer, mas que você tenha força suficiente brotando de dentro de você para vencer todo o dia mal. Que a força de Jesus esteja plena sobre a tua vida. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu te digo hoje, não seja prisioneiro dessas circunstâncias que você vive. Não seja prisioneiro, porque Deus te fez para ser livre. Eu quero orar com você. Santo Deus, aqui está a tua palavra. A tua palavra nos ensina, Pai. E eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja esclarecendo cada uma dessas verdades no nosso coração. Eu peço, Deus, que o Senhor esteja tocando o íntimo das nossas almas e levando, Senhor Jesus, todo o nosso pensamento cativo ao Senhor, para que amanhã nós possamos ter um dia na Tua presença, para que a nossa noite de sono seja agradável, porque nós sabemos em quem cremos, que nós possamos sorrir, porque a Tua presença habita em nós, no nome de Jesus. Amém. Missionária Central de Maringá.